Gente, vamos começar nosso capítulo falando dos conjuntos. Os conjuntos, eles são vistos já há muito tempo por vocês e sempre a gente está repetindo, a gente está falando sobre eles, mas cada vez a gente vai acrescentando mais alguma coisinha e ele é muito importante no ensino médio para o que vem depois. Conjuntos é toda a base que a gente tem na matemática para dar andamento, aí principalmente para quem vai para o campo das áreas exatas. As noções primitivas são aquelas que a gente não tem demonstração, tá? Elas são definições já para a gente dadas, que é conjunto, elemento e relação de pertinência. Vamos lembrar um pouquinho como é que a gente trabalha isso. Por exemplo, tem um conjunto A. Um conjunto sempre é representado por letras maiúsculas. E a gente fala que os elementos, eles vão estar entre chaves separados por vírgulas. Essa é uma das representações de conjunto, tá? Então, eu tenho um conjunto A formado pelas vogais A, E, I, O, U. Posso também ter números, 1, 2, 3, tá? Então, tem aí uma representação de um conjunto. Então, no conjunto, ele é formado por letra maiúscula, tá? Ele é representado por letra maiúscula, letra do nosso alfabeto. Chaves, tá? Não é qualquer representação, é por chaves. Os elementos estão dentro das chaves separados por vírgulas. Essa é uma das representações e a gente tem lá conjunto, elemento e essa relação de pertinência. Toda vez que eu relacionar elemento com conjunto, não é conjunto com conjunto, é elemento com conjunto, eu vou trabalhar o símbolo de pertence ou não pertence. Então, se eu pegar um elemento A, eu vou falar que ele pertence ao conjunto A. Se eu pegar o 1, eu vou falar que ele pertence ao conjunto A. Ele está dentro do conjunto A, ele está lá dentro, então o elemento pertence ao conjunto. Se eu pegar a letra B, ela não pertence ao conjunto A. Então, o significado de pertinência, pertence ou não pertence, eu estou trabalhando elemento e conjunto. Existe uma outra representação de conjunto, que é o diagrama de Euler-Venn, que é aquela que a gente fala, famosa bolinha, tá? Então, aqui está o conjunto A. Dentro do conjunto A, eu vou colocar os elementos. Quando é que esse diagrama ele é fundamental no exercício? Quando eu estou trabalhando intersecções. Nas intersecções, trabalhar com o diagrama facilita muito, tá, gente? Então, quando eu tenho dois conjuntos e preciso trabalhar a intersecção entre esses dois conjuntos, o diagrama vai facilitar bastante. Imaginem, então, com 3 conjuntos. Olhem a intersecção dos 3. Os elementos que estão em comum nos 3 conjuntos, tá aqui. Então, a gente vai poder trabalhar essas intersecções daqui a pouco nos exemplos que a gente vai fazer. Descrever um conjunto, ele pode ser apresentado de duas maneiras diferentes. Ele pode ser de maneira direta ou indireta. O que é isso? De maneira direta, conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Maneira direta. Indireta, x pertence aos números inteiros, tal que o x vai ser maior que 0 e menor que 6. Quais são os números inteiros maiores que 0, menores que 6? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu representei da mesma maneira, só que um de uma maneira direta e outro de uma maneira indireta. Um dos conjuntos que a gente trabalha muito e que sempre trazem alguma dúvida, conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Ele tem duas representações para a gente. Conjunto vazio pode ser representado por bolinha com risquinho
ou chaves sem nada dentro. Cuidado para não colocar um dentro do outro, ele deixa de ser um conjunto vazio, tá? Então, a gente tem uma ideia para a gente trabalhar isso, uma equação, 16x² menos 1 igual a zero. Como é que eu vou resolver essa equação? Aqui, 16x² menos 1 igual a zero. 16x² igual a 1. x² é igual a 1 sobre 16. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 16. Então, eu vou ter mais ou menos 1/4. Essa é a resolução básica. Só que eu preciso entender em qual universo que eu estou trabalhando o meu exercício. Então, ele tem que me dizer em qual universo, quais são os números que eu posso trabalhar. No primeiro, na letra A, por exemplo, ele falou que quer o universo dos números reais. Então, quais vão ser as minhas respostas? x1 igual a 1/4 e x2 igual a menos 1/4. Então, aí as respostas, tá? Na letra B, ele pede os reais positivos. Então, eu só vou ter uma resposta para x, 1/4. Essa automaticamente cai fora. Na letra C, ele está pedindo dos inteiros, tá? Só que aqui eu não tenho uma resolução para os números inteiros. Então, não há solução. Aqui entraria como conjunto solução o conjunto vazio. Aqui entraria como conjunto solução 1/4. Aqui entraria como conjunto solução mais ou menos 1/4. É aqui que se modificam, são os detalhes. E agora, a partir desse momento, a gente tem que olhar todos os detalhes. Então, a gente aprende lá no Fundamental 1, já começa a ter ideia de conjuntos. Fundamental 2, a gente trabalha com os conjuntos. No ensino médio, a gente vai amarrar essa ideia dos conjuntos de uma maneira mais firme, tá, gente? Então, os detalhes agora vão começar a ser muito importantes. Agora, falar um pouquinho sobre subconjuntos. Quando a gente fala sobre subconjuntos, a gente vai estar falando especificamente sobre os símbolos contém, não contém, contido e não está contido. O exemplo sempre básico que eu dou é: eu sou uma aluna do primeiro médio. Então, eu como aluna, eu pertenço à sala do primeiro médio. Eu estou dentro. Vamos imaginar que os alunos formam um conjunto e a sala de aula outro conjunto. Quando relacionamos dois conjuntos, a gente não pode utilizar o símbolo pertence e não pertence. A gente tem que usar os símbolos contido, não está contido. Então, vamos ver a diferença. Os alunos, eles estão dentro, o conjunto de alunos está dentro da sala. Então, o conjunto de alunos está contido na sala de aula. Ou eu posso falar que a sala de aula, que é o maior que está por fora, contém os alunos, tá? Então, a gente pode ter aí vários exemplos. Conjunto A formado por 1, 2, 3. Conjunto B, 2, 4. Conjunto C, 1, 2, 3, 4. O que a gente pode estar trabalhando? Vamos ver. O conjunto A e o conjunto B. 2 e 4 estão no conjunto A? Não. Eu estou trabalhando conjunto com conjunto, tá? Então, 2 e 4 não estão aqui, eu posso dizer que o A não contém 2 e 4. Por que eu posso utilizar o A? Porque ele é maior. Então, ele não pode estar contido em B, tá? Mas ele pode conter. Então, eu posso falar que o A não contém o B. Ou posso falar que o A
não está contido em B, tá? Qualquer uma das duas poderia. Eu gosto mais da primeira porque o A é maior. Poderia falar também entre B e C. B e C. O B aparece aqui, 2 e 4. Então, eu posso falar que o B, ele está contido no conjunto C, porque o conjunto B está aqui dentro. Eu posso falar entre A e C. O A e o C. O A, 1, 2, 3, está contido, tá? O A está contido em B. Se eu estivesse falando B em relação a A, B em relação a A, esses elementos estão aqui dentro? Não. Então, eu posso falar que o B não está contido em A, tá? Então, aí são algumas das minhas representações. Então, dentro do símbolo de contido, contém, não está contido e não contém, a gente tem, que a gente chama de subconjuntos, a gente tem algumas propriedades, e essas propriedades são muito importantes. Probleminhas na caneta, quando ela resolve acabar com a sua mão. Vamos lá. Primeira propriedade. O A está contido em A. Ou seja, todo conjunto, qualquer conjunto está contido nele mesmo, tá? Propriedade. A está contido em B. Então, A está dentro do conjunto B. E o B está contido em C. O A está contido em B e o B está contido em C. Posso afirmar que o A está contido em C. Por uma lógica, tá? O A está dentro de B, o B está dentro de C, então o A está dentro de C também. A está contido em B e B está contido em A. Se um está contido dentro do outro, só existe uma explicação. O A é igual ao B. E a quarta propriedade importantíssima que a gente não pode esquecer, o conjunto vazio está contido em A. O conjunto vazio ele está dentro de todos os conjuntos. Então, o vazio está contido em todos os conjuntos. Todos os conjuntos contêm o conjunto vazio. Então, um dos subconjuntos de qualquer conjunto é o vazio. Como é que a gente pode trabalhar para calcular os subconjuntos de um conjunto dado? Existe aí uma regrinha básica para a gente. Vamos lá. Primeira coisa, se dentro do meu conjunto não existe nenhum elemento, quais são os subconjuntos dele? Apenas o conjunto vazio. Então, os subconjuntos do meu conjunto vai ser apenas o conjunto vazio. Um conjunto formado pelo número 1, quais são os subconjuntos dele? Vai ser o vazio e o próprio 1, tá? Tem dois subconjuntos. 1 e 2, eu vou ter o vazio, vou ter o 1, vou ter o subconjunto 2, e vou ter o subconjunto 1, 2, que é ele mesmo, todo conjunto está contido nele mesmo. Se for 1, 2, 3, eu vou ter o vazio, vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3, aí eu vou ter a junção 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, lembrando que não importa a ordem dos elementos dentro do conjunto, tá? Então, 3 e 2 e 2 e 3 é o mesmo subconjunto. E o próprio 1, 2 e 3, porque dentro das nossas propriedades a gente não pode esquecer que todo conjunto está contido nele mesmo. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1. Eu não tinha ninguém no meu conjunto, eu tenho um subconjunto. Eu tinha um elemento, eu tenho 2 subconjuntos. Eu tenho 2 elementos, 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Eu tenho 3 elementos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
subconjuntos, tá? E aí, a gente vai vendo. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. Então, se eu não tenho nenhum elemento, eu tenho um subconjunto. Se eu tenho um elemento, eu tenho 2 subconjuntos. Se eu tenho 2 elementos, eu vou ter 4. E se eu tiver 3 elementos, eu vou ter 8 subconjuntos. Então, o número de subconjuntos está ligado ao número de elementos desse conjunto. E é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, se eu quiser saber quantos subconjuntos eu posso formar, quando eu tenho 5 elementos, eu faço 2 elevado à quinta, vão dar 32 subconjuntos. Existem muitos exercícios de vestibular baseados nessa formulazinha.